Hoje é o nosso Lipsync. Oi, pessoal, boa tarde. A gente está começando a gravação, então. Nós somos a Liga de Psicanálise da URGS. Hoje é o nosso mês de julho, nosso GEL de julho. Iniciamos hoje o GEL de julho, Grupo de Estudos Livres. E nesse mês de julho nós vamos voltar um pouco à psicanálise, à teoria de Freud. E o tema desse mês serão 3 encontros, esse é o primeiro. E o tema do grupo desse mês são conceitos fundamentais de Freud e a psicanálise. Bom, nesse mês a gente vai abordar os conceitos fundamentais da psicanálise. E nesse primeiro encontro, nós queremos assim simplificar mais do que é psicanálise, que é um método terapêutico criado pelo Dr. Sigmund Freud, né, tratamento de sintomas irracionais, né, enfim, mais do que dizer que a psicanálise é um instrumento de tratamento, é uma prática terapêutica que tem como objetivo a redução de sintomas, e um sintoma nada mais é, enfim, do que o indivíduo não controla, né, o que ele entende que não é bom e causa um certo incômodo, um certo sofrimento. E lá em 1900, né, no livro A Interpretação dos Sonhos, de Freud, Freud apresenta a primeira concepção sobre a estrutura e o funcionamento da personalidade. E essa teoria aponta para a existência de 3 sintomas, né, ou instâncias psíquicas: o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. E a psicanálise é esse tratamento, essa clínica baseada na ideia, né? Aí a gente chega na primeira tópica da teoria de Freud, né, de que o sofrimento, os traumas do indivíduo se dão a partir de uma instância psíquica chamada inconsciente, né? E que esse inconsciente do indivíduo se manifesta através de fenômenos chamados sintomas, né, ou formações do inconsciente. E tudo começa quando Freud se depara com, né, o famoso caso de uma paciente que a gente conhece como Ana O, que inclusive nós tivemos aqui na Liga encontros, se não me engano, há 1 ou 2 meses atrás, só debatendo sobre o caso Ana O, que foi o início, né, de tudo para a psicanálise. Né? Então, ela apresentava um conjunto de sintomas que traziam certo sofrimento a ela, paralisia, com estrutura, né, com contratura muscular, com inibições, né, e dificuldades de pensamento e tal. E ele tenta reduzir os sintomas da, então, né, doença conhecida da época chamada histeria. Tudo começa com a histeria, porque ele não encontrava uma causa fisiológica, né? E para Freud, pelo menos, não havia um fundo fisiológico. Os médicos, os psiquiatras, os neurologistas, né? Aliás, Freud era neurologista e eles não sabiam o que fazer. Então, é aí que surge a hipótese, né? A principal hipótese descoberta. Daí a gente pode dizer que Freud utiliza o método popperiano, o método científico hipotético dedutivo, onde se começa com uma hipótese e termina descobrindo algo. E ele então percebe que descobriu a etiologia, a patogênese da histeria, né? Então, a primeira tópica em Freud é quando ele subdivide a mente em 3 locais, né? Aliás, uma observação, Freud, quando ele fala da topografia da mente, né? Topos significa lugar no grego, e no sentido da palavra, na geografia, topografia se refere a lugares onde tem relevos mais profundos e mais elevados, né? Isso, essa primeira tópica, essa primeira teoria de Freud é chamada de tópica topográfica. Então, que logo a gente vai entender de forma bem simplificada aqui, né, pessoal? Então, bom, e isso permite a gente entender, então, que o indivíduo, ele vamos dizer assim, dividido. Existe uma cisão do sujeito, né? O indivíduo ele tem uma divisão entre um aspecto emocional psíquico que ele percebe, né? E isso nós vamos chamar de consciente, né? E também
ele tem um lugar psíquico emocional que ele não percebe, né? Que a gente vai denominar que Freud denominou de inconsciente. E entre um e o outro, entre o consciente e entre, entre o consciente e o inconsciente, nós temos um outro lugar, um lugar emocional, uma topografia que Freud chamou de pré-consciente. Né? Então, e a diferença entre o pré-consciente e o inconsciente é que os conteúdos que, digamos assim, estão no pré-consciente, quando a gente faz um esforço de memória, a gente consegue lembrar, né, daquela representação emocional. Né? Por exemplo, se uma pessoa te pergunta onde e com quem você estava quando o Brasil perdeu de 7-0 da Alemanha, sei lá, né? Não é o que a gente fica conscientemente trabalhando com essa representação chamada 7-0 Brasil e Alemanha. Mas se a gente fizer um esforço de memória, a gente vai lembrar de como foi nesse dia, com quem que a gente estava, né? Até a roupa, se a gente fizer um esforço, a gente consegue lembrar até o que a gente comeu e tal. Então, por quê? Porque esse conteúdo está no pré-consciente, certo? Então, já no inconsciente, a gente vai ter conteúdos emocionais que o indivíduo, mesmo o indivíduo tentando lembrar, ele não consegue. Né? Por exemplo, como foi a sensação da primeira vez que você amamentou no seio materno? Né? Então, você vai me responder, porque por mais que eu tente lembrar, eu não consigo. Então, essas emoções dos primeiros dias de vida, esses registros emocionais, vão ser encontrados num lugar psíquico chamado inconsciente, né? Mas o inconsciente ele tem informações e ele pode ficar o tempo todo pressionando, né? Tensionando o sujeito. Né? Quando a gente fala de tensão, quando a gente fala de pressão, e o indivíduo aparentemente não sabe de onde vem, né, essa tensão ou essa pressão, esse incômodo, né, esse sofrimento, a gente pode dizer que existe uma incidência, né, de algum conteúdo do inconsciente tentando acender a consciência. E ele se manifesta através de algumas informações. Né? A gente pode ter como formações do consciente, por exemplo, os sonhos, né? O ato falho, né? Ou os atos falhos, que também são formações privilegiadas do inconsciente, né? O ato falho motor, o ato falho verbal, a piada, o xiste, né? O xiste humorístico, né? Então, falar com o objetivo de fazer os outros rirem. E outra formação do inconsciente, que é um dos que mais nos interessa, enquanto profissionais da saúde, são sintomas que vão dar luz, né, digamos assim, ao fenômeno psicopatológico, né, a grosso modo, para entender onde eu estou querendo chegar, o fenômeno da ansiedade, da angústia, da fobia, da obsessão, da compulsão, das conversões no corpo, processos paranoicos, maníacos. E a psicanálise surgiu justamente para dar conta de explicar e entender tudo isso. Né? E veio também como um método de tratamento do inconsciente. Né? Quando ele incide de maneira a prejudicar a saúde mental, a saúde, enfim, a saúde comportamental, a saúde do indivíduo. Ela é baseada num corpo hipotético que a gente vai chamar de metapsicologia. Esse corpo hipotético sustenta o tratamento, sustenta a ética do tratamento, sustenta a observação também da fala, né, da fala humana, entendendo que o indivíduo sofre com uma série de conteúdos que afetam o sujeito e que ele, por alguma razão, busca se afastar de tudo isso. Né? Então, o inconsciente se estrutura a partir daquilo que o indivíduo busca se manter longe. Né? São conteúdos geralmente negativos. Né? Geralmente, o indivíduo entende que seriam conteúdos vexatórios, seriam intoleráveis, seriam conteúdos que o indivíduo sabe que socialmente não seria muito bem visto, né? Ou muito bem aceito, enfim. Então, esses conteúdos costumam ser mantidos longe da percepção, longe do consciente, né? Por quê? Porque eles causaram um sofrimento, eles vão causar um sofrimento, têm causado um sofrimento ao indivíduo, né? E
ao ele perceber que ele quer aquilo, que ele deseja aquele outro, enfim. Então, a lógica freudiana é uma lógica de retenção que estrutura um desconforto, né? Ou seja, o indivíduo reprime, retém e sofre, né? Ou ele descarrega o conteúdo, né? Buscando uma satisfação pulsional, né? A satisfação do desejo, mas esse conteúdo, ao ser descarregado, né? Essa ação ao ser feita, essa palavra ao ser desferida, o indivíduo pode ser aceito socialmente, né? No bando, ou não. Então, isso significa que a sociedade, então, a cultura e a sociedade, em muitos casos, a partir desse movimento de estruturação social coletiva, que o indivíduo precisa cada vez mais reprimir os afetos e impedir a gratificação das funções e o efeito desse estado de represamento libidinal, né? O represamento libidinal energético. Então, é a estruturação de sintomas. E dois sintomas, por exemplo, bastante comuns, né, hoje, angústia e fobia, por exemplo, vão dar luz a um quadro psicopatológico bastante popular nos dias de hoje, que é o quadro da síndrome depressiva, por exemplo. Então, essa é, então, uma reflexão assim, muito rápida, né, uma provocação no que diz respeito à primeira tópica freudiana, né, a tópica topográfica, que representa esses três lugares da psique. E para entender um pouco mais o pensamento de Freud, a gente precisa, né, e eu aqui quero me ater principalmente na primeira e segunda tópica, né, que é um modelo, a segunda tópica, que é um modelo estrutural, diferente da primeira tópica, que é uma tópica topográfica de lugar. A segunda tópica é um modelo estrutural, né, a famosa ideia do id, do ego, superego, né, para, então, amarrar esse tema de hoje, desse primeiro encontro. Eu vou tomar uma água, tá? Bom, então, continuando nesse caminho de conceitos fundamentais da psicanálise, nós ainda temos três estruturas famosas, né, da mente humana, que da mente humana ou da subjetividade humana, que é o id, o ego e o superego. É muito comum as pessoas falarem, né, psicanálise, aquela teoria do id, do ego, do superego, né, bem conhecida. E para a gente entender essas três estruturas, o isso, que é o id, o eu e o supereu, né, para a gente entender tudo isso, é importante entender como que se dá o desenvolvimento da teoria freudiana, da obra de Freud, né, como ele vai desenvolvendo esse corpo teórico metapsicológico, né, que tem duas tópicas, né, uma tópica nada mais é do que um conjunto de conceitos, né, enfim, são dois grupos de conceitos, e o id, o ego e o superego, ele inaugura, né, ou estrutura uma segunda tópica, né, ou seja, um segundo grupo de conceitos freudianos. E qual o primeiro grupo de conceitos? Como a gente falou, a primeira tópica é a tópica topográfica, né? Ou seja, a ideia, o primeiro movimento da obra de Freud, o primeiro movimento da pesquisa, da observação, da psicanálise, é de que o psiquismo, né, a subjetividade humana, de que a estrutura subjetiva do ser humano tem três lugares emocionais. E essa é a primeira tópica, que a gente acabou de falar, o lugar consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Essa foi a primeira tópica. E ela é anunciada lá no capítulo 7 da interpretação dos sonhos de Freud, né? E ele trabalha desde 1900 até, vamos dizer assim, 1923, com a primeira tópica. Mas esses 23 anos de trabalho com a primeira tópica, é claro, surgem problemas, surgem alguns empecilhos, ele percebe uma série de limitações, e então Freud se vê necessitado, ele percebe que é importante, se faz necessário a estruturação de um segundo grupo de ideias, né? Uma espécie de alavancar a teoria para um outro lugar, né? Um novo lugar que dê conta, né? Ou seja, que completasse as lacunas da primeira tópica, né? Enfim, isso é muito importante para a gente entender as duas tópicas freudianas, a topográfica
e a estrutural, né, os três lugares e as três estruturas, o id, o ego e o superego, essas duas tópicas, elas não se anulam, né? Aliás, até é um pouco comum, às vezes, as pessoas pensar que um grupo de ideias de um autor, né, ou seja, um novo grupo de ideias de um autor vai, digamos assim, anular ou contrariar esse outro grupo de ideias desse mesmo autor. Então, não necessariamente, principalmente quando a gente vai estudar a psicanálise, né? As ideias que vêm a posteriori, assim, costumam vir para contemplar ou para corrigir, para fechar as lacunas das ideias que vieram antes, né? E uma das coisas que a gente vai perceber ao ler Freud, e é muito importante a gente ler a obra de Freud, né, ao estudar a mente humana, a gente vai ver que ele é um autor que aceita se corrigir, né? Enfim, ele fala sobre os seus próprios equívocos, ele não tem pudor de perceber a necessidade de uma correção teórica. E para isso, para dar conta, para preencher as lacunas da primeira tópica, o Freud vai estruturar o id, o ego e o superego. Bom, na verdade, uma das razões para Freud elaborar a segunda tópica era quando os tratamentos davam errado, né? Às vezes o tratamento simplesmente não caminhava, né? E ele ficava se questionando, por que que esse tratamento não caminha? Por que não anda? E para entender o porquê que o tratamento não caminhava, ele vai teorizar a pulsão de morte. Vai explicar as pulsões, vai ser explicado nos próximos encontros, que também faz parte da segunda tópica. Então, a grosso modo, a tópica estrutural, essa estrutura, visa completar as lacunas da primeira tópica. Bom, então, o que seria o id, o ego e o superego? Primeiro, uma nota bem importante que Freud ele nunca utilizou, na verdade, essas palavras assim, né, em latim, o id, o ego e o superego. Esse é o efeito da tradução, quando o James Strachey, da edição Standard, o modelo inglês, pegou o texto em alemão, traduziu para o inglês e chamou de id, ego e superego. Ele latinizou, digamos assim, o termo. Freud ele usava o termo isso, né, o isso psíquico, né, o eu psíquico e o supereu. Então, quando a gente fala de id, ego e superego, a gente está falando de isso, eu e supereu. Então, o que é isso? Né? Para a gente entender o id, o ego e o superego, para a gente entender o isso é o inominável que atravessa o sujeito. É muito interessante. Parece até um som assim de filosofia. Alguns momentos, a segunda tópica freudiana vai ter um tom mais filosófico do que a primeira. E o isso é aquilo que eu não consigo dar nome, mas que estrutura a minha existência. O id é alguma coisa de inominável, né? Muito difícil de dizer isso o quê? Isso, é muito difícil dar nome ao desejo, né? Então, a gente pode atrelar, a partir de agora, então, o id, ao campo desejante, por exemplo, ao campo do desejo, ao campo das pulsões, o campo pulsional, né, do querer. Né? Você nasce com isso. Né? Um bebê, por exemplo, a gente está diante de um grande id. Você nasce com um polo desejante. A partir do id, o indivíduo ele vai ter que estruturar um ego, um bebê, uma criança, quando ele nasce, a gente percebe que ele não tem. É como se ele não tivesse filtro. Ele chora porque ele quer mamar, ele quer mamar, ele quer mamar e tal, ele tá com frio, ele chora porque ele não importa. Precisa, a gente vê um grande id ali. E isso a gente vai dar o nome de estruturação do aparelho psíquico. Quando a gente fala aparelho psíquico, é exatamente isso que ele está querendo dizer. O id vai ter que começar a lidar com a realidade, né? A autorrepresentação, a ideia de que o indivíduo tem de si, né? O id que tem por objetivo lidar com a realidade exterior, porque o id não quer lidar com a realidade exterior. Porque o id não quer lidar com a possibilidade de não ter os seus desejos realizados. Né? E, para isso, o indivíduo precisa estruturar uma ideia de si. E essa ideia de si tem, por função, assim, gerenciar o eu psíquico. Né? E essa estrutura
tem, assim, vamos dizer que, por ofício, gerenciar as tensões no ambiente interno. Então, o ego, então, ele é esse gerente, né, entre essas duas demandas do mundo interno e o mundo externo. Né? E como o mundo externo propõe uma série de frustrações ao desejo, né? Um exemplo, o id deseja voar. Né? O ser humano, o ambiente externo diz, não dá para voar. Não dá para voar porque eu não sou um pássaro, eu sou um ser humano. E ser humano não voa. É uma constatação do ambiente, os objetos, né? Os outros. Né? A gente tem as comprovações possíveis, todas as comprovações possíveis de que nós, seres humanos, né, comprovações externas, ambientais, de que nós, seres humanos, ao bater os braços, a gente não voa. Né? E esse conteúdo externo ambiental é bastante frustrante. E para isso, para lidar, né, com essa frustração, o indivíduo ele desenvolve uma ideia de si. Né? Interessante. E uma ideia de si. Eu não sei se eu não sei quanto tempo eu tenho, eu não estou cuidando do tempo, tá, gente? Eu até gostaria que. Meio de 38, Jean. Tá. Tu quer finalizar, Stefan? Eu posso, mas tu ainda tem 2 minutos, se tu quer falar mais uma coisa. Tá. A gente começou bem tarde, pessoal, desculpa, tá? Então, essa ideia de si que a gente tem com o mundo frustrante, esse é o ego, é o eu, certo? E o super-eu vai ser a moral, o mundo externo. Esse vai ser o super-ego, certo? Eu acho que é basicamente isso, pessoal. A gente ultrapassou aí o tempo de entrar, mas é basicamente isso. Pra gente, essa é uma introdução para a gente poder entender os conceitos fundamentais das obras de Freud. E nós temos mais 2 encontros, mais 2 terças-feiras, que nós vamos, os colegas, a gente vai conseguir falar um pouco mais sobre a sexualidade em Freud, enfim, são temas extremamente importantes a partir dessas estruturas, dessas 2 tópicas freudianas. Certo? Parabéns, parabéns. Foi ótimo, sinceramente. Ah, antes eu vou deixar espaço para alguém que quer perguntar uma coisa ou tem um comentário para falar. Não todo mundo um tempo, gente. A gente pode fazer isso normal, tá? Não todo mundo uma vez. Certo, então? Se Eu quiser dar acho que pode alguma parar a contribuição, gravação. tá.